Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos no dia 17 do Ramadã e hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão muito sincera. Algo que aconteceu comigo nesses últimos dias de Ramadã e que talvez esteja fazendo com que você desanime e esteja te privando de viver o melhor desse mês. As minhas meninas estão na sala, como sempre, por isso vocês vão ouvir alguns barulhinhos no fundo. Os últimos dias foram um pouco frustrantes e eu prometi a mim mesma, antes do Ramadã começar, que eu não cairia nisso. Mas foi exatamente onde eu me encontrei. Eu me vi tentando alcançar uma meta que nunca me foi exigida por Allah. Nos últimos dias, eu me peguei tentando dar conta de várias metas que eu mesma me impus. Ler o Alcorão inteiro no mês, fazer Tarawih todos os dias, orar as 12 rakats de Sunnah diariamente, levantar para Tahajjud, fazer dhikr depois de cada oração e ainda cumprir com todas as responsabilidades diárias da vida, da casa e da maternidade. São metas bonitas, são metas nobres. Mas algo começou a acontecer dentro de mim. Os dias começaram a ficar pesados, eu comecei a sentir frustração, cansaço e, o que foi pior, comecei a me irritar com as crianças. Porque na minha cabeça, elas estavam sendo o motivo de eu não conseguir fazer mais ibadá. E foi aí que algo dentro de mim acendeu um alerta. Porque quando os atos de adoração começam a nos tornar mais duros, mais irritados, mais impacientes, algo está errado. Foi então que eu estava vendo alguns vídeos sobre maternidade da Maju Mendonça e aquilo me trouxe de volta para a consciência. Se você a acompanha, os conteúdos dela, você vê que mãe doce ela é, que paciente, que gentil. E aquilo me tocou profundamente, porque naquele momento veio uma consciência muito clara dentro de mim. Eu percebi algo que me constrangeu um pouco a admitir. Eu estava falhando no mais importante. Porque o Ramadã não é sobre o quanto eu fiz. O Ramadã é sobre o quanto eu me tornei melhor. Não é sobre quantas páginas do Alcorão eu li, mas sobre o quanto do Alcorão está vivo dentro de mim. Existe uma diferença muito importante que às vezes esquecemos. A diferença entre a prática religiosa e a transformação espiritual. A prática é visível, podemos contar quantas páginas li, quantas orações fiz, quantas noites acordei, mas a transformação acontece no coração. Ela aparece na forma como tratamos as pessoas, na forma como reagimos quando estamos cansadas, na forma como respondemos às crianças quando elas choram, quando fazem bagunça, quando exigem atenção. E foi então que eu me lembrei de algo que o profeta, alaihi salawatu wassalam, ensinou. Ele disse: os melhores de vocês são aqueles que são melhores com as suas famílias. Subhanallah. Entre todas as virtudes possíveis, o profeta, alaihi salawatu wassalam, colocou a forma como tratamos nossa família como um critério de excelência. Existe também um fenômeno muito estudado na psicologia chamado perfeccionismo moral. É quando a pessoa tenta atingir um padrão muito elevado de comportamento. No caso dos muçulmanos, não porque Allah exigiu isso, mas porque ela criou uma imagem ideal de si mesma. Então, os atos de adoração viram performance e as metas espirituais viram ego espiritual. E quando não consegue atingir essa imagem, sente culpa, frustração, irritação e às vezes isso entra até na espiritualidade. Nós começamos a querer viver um Ramadã idealizado, o Ramadã perfeito, o Ramadã das listas, o Ramadã das metas. Mas esquecemos que Allah não nos pediu perfeição. Allah nos pediu sinceridade. Allah diz no Alcorão, na Al-Baqarah 286, Allah não sobrecarrega uma alma além daquilo que ela pode suportar.
E às vezes nós fazemos exatamente o contrário. Nós sobrecarregamos a nós mesmas. E foi então que uma outra consciência veio muito forte dentro de mim. Alguns projetos, apesar de nobres, precisam ser guardados na gaveta por um tempo. Vai chegar o tempo, inshallah, em que poderemos colocar todas essas metas em andamento. Talvez haverá um tempo em que eu poderei ler o Alcorão inteiro várias vezes no Ramadã. Talvez haverá um tempo em que poderei levantar todas as noites para Tahajjud. Mas esse tempo ainda não chegou para mim. E aceitar isso também é uma forma de sabedoria. Porque de nada vale ler todo o Alcorão e não aplicar a misericórdia que ele ensina com os meus filhos. De nada me vale fazer todas as orações e negligenciar as necessidades emocionais deles. De nada me vale fazer dhikr e ser um poço de impaciência dentro da minha própria casa. Que Allah me perdoe. Existe uma coisa muito bonita dentro da nossa religião, que é: o Islã não limita a adoração apenas às práticas formais. O profeta, alaihi salawatu wassalam, nos ensinou que as intenções transformam ações comuns em ibadá. Brincar com os filhos, escutá-los com atenção, ser paciente quando eles estão difíceis, ensinar com gentileza, dar colo. Tudo isso pode ser sadaqah. Tudo isso pode ser ibadá. O profeta, alaihi salawatu wassalam, disse: toda boa ação é uma caridade. Subhanallah. Isso muda completamente a forma como vemos a vida. Talvez o verdadeiro teste do Alcorão não seja quantas vezes o lemos, mas quanto ele aparece no nosso caráter. Se o Alcorão fala de misericórdia, isso precisa aparecer na nossa forma de tratar os filhos. Se o Alcorão fala de paciência, isso precisa aparecer nos dias difíceis. Se o Alcorão fala de bondade, isso precisa aparecer no nosso tom de voz. A verdadeira evidência de que o Alcorão entrou no coração é quando ele transforma o comportamento. Então hoje eu quis compartilhar essa reflexão com vocês com muita sinceridade. Porque às vezes o Ramadã nos coloca diante de nós mesmas e nos mostra onde realmente precisamos crescer. Reflita um pouco sobre como tem sido o seu Ramadã. Ele começou a ficar pesado? Está difícil praticá-lo? Você se sente frustrada com algo? Reflita sobre isso. Talvez seja o ponto que você precisa trabalhar nesse Ramadã. E se você se sente assim, não pense que seu Ramadã está perdido. Estamos a meio do caminho. Ainda há dias pela frente e logo vem as 10 mais importantes noites onde precisamos mais nos dedicar com sinceridade nos nossos atos. Se aprimore para elas. Talvez este Ramadã não seja o mês em que eu mais li. Talvez não seja o mês em que eu mais rezei. Mas se for o mês em que eu me tornei uma mãe mais paciente, mais misericordiosa e mais consciente, então ele vai ter sido um Ramadã muito valioso. Porque no final, Allah não perguntará apenas o que fizemos, mas quem nos tornamos. Que Allah purifique nossas intenções, aceite nossos esforços e coloque baraká nas nossas pequenas ações. Amém. Espero que esse episódio lhe traga um encorajamento para continuar, que talvez muitas de nós precisem. Pois no começo do Ramadã há muita gente que nos incentive. Estamos muito animadas, mas é quase sempre ao meio que surgem as desistências e frustrações. Que esse episódio seja um abraço reconfortante que te ajude a se reorganizar interiormente para retornar nossa caminhada. Desejo a todas dias abençoados e que Allah aceite as nossas boas ações. Assalamu alaikum wa rahmatullah e até a próxima.